Olá, Adriana Varenga. Olá, Mariinha. Olá, Ricardinho e Lúcia. Leda Lovato. Olá, Silvano. Olá também, Marcileia, Guilherme, Luciano. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Adriana Dantas. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Cecília. Boa noite também para Lívia. É um prazer imenso tê-los aqui conosco. Boa noite, Anitta e Clarindo. Aninha, Adriano Borges, Adair, boa noite. Sr. Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Eliana Costa, boa noite. Renata Cristiane, olá, Claudio Honor e Eliane. Olá, Sr. Antônio Pazotto, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Renata Gomes. Gessé, boa noite para você, seja bem-vindo. Leopoldina, boa noite. Boa noite também para Fabiana. Olá, Tuca e Paulo Henrique, sejam bem-vindos. Fabiana Dove, boa noite para você também. Olá, Mariângela, boa noite. É isso aí, Marinha, que os nossos corações continuam com certeza abertos ao nosso mestre incomparável. Olá, Sr. Antônio Onofre, boa noite. Eliane e Ricardo, sejam também bem-vindos. Rosilda Martins, boa noite, Rosilda. Maria Célia Louvo, seja bem-vinda também. Olá, Joana, boa noite. Joana Oliveira. Mais alguns segundos aqui para nós iniciarmos. Só esperar mais um pouquinho. Pessoal, alguns chegarem, que às vezes os nossos relógios podem estar aí fora de sintonia, né? E aí alguns minutinhos de diferença não atrapalham, mas já já nós iniciaremos. Olá, Josiane, seja bem-vindo também, boa noite. Olá, Célia, boa noite. Boa noite, Adriana Valério, seja bem-vinda. Olá, Vinícius, Andrete, boa noite. Bom, agora está na hora. Convido a todos vocês agora nesse instante a elevarmos mais uma vez o nosso pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus, elevar o nosso pensamento aos nossos amigos da espiritualidade e mais uma vez pedimos a Jesus a permissão para iniciarmos essas nossas reflexões da noite e que todos nós possamos estar de mente e coração abertos, como disse a Marinha, para recebermos essas informações e que elas calem fundo no nosso coração, na nossa própria mente e que nos auxiliem a entender um pouco mais sobre nós mesmos, entendemos um pouco mais sobre a vida, sobre tudo aquilo que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos apresenta como objetivo único de nos proporcionar meios e oportunidades para, através do aprendizado, alcançarmos a evolução, a própria perfeição. E é não somente através das informações e dos conhecimentos que iremos adquirir e relembrar na noite de hoje, mas, sobretudo, nós temos a oportunidade de, nesses instantes em que estamos reunidos, vibrar, fazer eclodir de dentro de nós energias para que essa espiritualidade maravilhosa se aproveite da nossa doação, como forma, podemos dizer, de caridade, sobretudo em prol dos nossos irmãos mais necessitados da humanidade. Nesses momentos de dificuldade, de dor e de transição planetária, muitos são aqueles que necessitam das nossas orações, necessitam das nossas vibrações e, acima de tudo, das orientações
que tanto nós encarnados quanto os desencarnados podem passar a esses espíritos que se encontram desesperados, que se encontram perdidos, desesperançados, desiludidos. Que as nossas energias e vibrações, nesse instante, através da nossa união e da nossa reunião, possa chegar até eles, auxiliando-os também a encontrar o seu destino, principalmente em Deus, através de Jesus Cristo. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por esta oportunidade, por este carinho. Agradeço também a todos vocês por participar aqui conosco e por doarem as suas energias e vibrações para essa nossa família que se formou nesse horário, e também para que a espiritualidade possa e consiga utilizar essas vibrações em prol de toda esta humanidade. Boa noite também aqui para o Emerson, para Maria Aparecida Moraes, Marta Alves. Boa noite, Marta, aqui de Maringá. Não sei se é a primeira vez que participo, mas seja muito bem-vinda, Marta, a esses nossos estudos, a essa nossa leitura e estudo que fazemos de segunda a sexta. Já fica aqui o convite para que você participe conosco todos os dias, de segunda a sexta, dessa leitura e estudo dessas obras maravilhosas. Boa noite, Ana Cristina, boa noite, Valdete, boa noite também para Natália, Maê, Lídia, Eveline, Roberta, Rosângela, Luísa Nalim. É um prazer imenso. Olá, Paulo Witter, é um prazer imenso tê-los aqui, e vamos nós mais uma vez juntos continuarmos essa leitura, estudo sobre, hoje dia de quinta-feira, o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, nós paramos na questão 222, que vai tratar das considerações que Kardec fez sobre a pluralidade das existências. Para isso, fazendo aqui apenas uma breve introdução, não sei se vocês se recordam, nós acabamos de ver, nós acabamos de estudar na semana próxima passada um pouquinho daqueles tópicos das ideias inatas, sabe, aquelas ideias que todos nós trazemos exatamente lá na nossa mente. Nós acabamos de ver e acabamos de estudar alguns aspectos relacionados com as parecências físicas, as parecências morais, toda esta influência que os pais passam para os filhos, né? Sobretudo aqueles aspectos relacionados à sintonia que unem os espíritos. Nós vimos um pouquinho sobre a questão do sexo nos espíritos, tá? E principalmente, né, aquele poema maravilhoso de Victor Hugo, que nós tivemos a oportunidade de ver, nós tivemos a oportunidade de ler e fazer uma pequena reflexão. Ou seja, nós tivemos vários temas e vários assuntos, e esses assuntos, eles vão nos ajudar a entender, sobretudo, um dos grandes princípios básicos, não somente da doutrina espírita, mas um dos grandes princípios básicos de toda a humanidade e de todos os tempos, que é exatamente essa pluralidade das existências, ou aquilo que nós chamamos de reencarnação. Então Kardec, no final deste capítulo, porque logo nós vamos começar um outro capítulo, e é um outro capítulo muito interessante, só para aguçar aqui um pouquinho a curiosidade de vocês, e sobretudo daqueles que não têm ainda muito contato com a doutrina espírita, porque a gente sabe, muitos desse grupo não são apenas e tão somente constituídos de espíritas, mas é um grupo de estudos sobre essas leis naturais e leis divinas, então não se preocupem. Mas, em especial para aqueles que não conhecem, nós vamos estudar no próximo capítulo 6, aqui do Livro dos Espíritos, um pouco sobre a vida espírita. E quais são os temas que nós vamos trabalhar aqui neste capítulo? A gente vai falar dos espíritos errantes, o que são. Nós vamos falar de mundos transitórios, que é uma definição que muitas pessoas não conhecem nem mesmo dentro da própria doutrina. A gente vai falar um pouquinho sobre percepção e sensação dos espíritos. E aí Kardec traz um ensaio teórico fantástico sobre essa percepção, só me engano a questão 257. Nós vamos falar sobre a escolha das provas, que é algo que realmente também chama muita a atenção. Vamos falar das relações de além-túmulo, nós vamos falar da questão da simpatia, da antipatia, das metades eternas, das recordações das existências corpóreas e, enfim, nós vamos falar sobre a comemoração dos mortos, os funerais. Isso é no próximo capítulo.
hoje nós vamos fechar, por quê? Porque Kardec fecha esse capítulo fazendo algumas considerações para nós sobre a pluralidade das existências. Por quê? Porque todos esses assuntos que nós acabamos de ver, eles só fazem sentido para nós se nós entendermos uma vida, vamos chamar assim, eterna, tá? Sem começo, sem fim, só Deus. Nós estamos falando aqui de vida eterna para nós espíritos a partir da nossa criação. Por isso que a nomenclatura mais adequada seria imortal. Imortalidade. A imortalidade da alma, ela teve o seu início com a criação divina, mas não terá fim. Ou seja, nós temos o antes e nós temos também o depois desta existência corporal. Então Kardec vai tecer alguns comentários, tipo, podemos chamar assim, de um resumo sobre todos esses aspectos que nos ajudam a entender exatamente esta questão da reencarnação. Em especial para aqueles que são espíritas, não se preocupem com isso. Ah, mas eu tenho que... Calma, analisem, sobretudo como nós vamos ver com Kardec, ele tenta trazer nessas considerações alguns aspectos do ponto de vista lógico e racional, para que nós sejamos convencidos não porque trata-se de um dogma religioso, não, mas nós seremos convencidos porque a lógica nos faz entender e, é claro, nos aproximar um pouco mais da sabedoria e da grandiosidade do próprio Criador, ok? Boa noite, mais aqui para alguns amigos, para o Alex, para a Bruna Silva, para a Eduarda Paula, para o Reginaldo Pedroso, para a Leda, a Cecília Oliveira, sejam todos bem-vindos. Mais alguns que porventura eu não cumprimentei, sejam também todos bem-vindos, é com muito prazer que nós estamos aqui, né? Vamos lá. Gente, essa questão 222, repito, são considerações, então não são perguntas que Kardec fez, mas são dados e que ele nos traz para nos ajudar a entender. Como que ele começa? Ele começa informando para nós sobre o dogma da reencarnação. Esse dogma da reencarnação, ou esta verdade da reencarnação, não é uma novidade da doutrina espírita, tá? Então, se alguém falar para vocês, o Espiritismo criou... Não, o Espiritismo não criou a reencarnação. Boa noite para você também, Paulo Henrique Bueno, seja muito bem-vindo. Não foi Kardec, não foi os espíritos que trouxeram para nós este princípio. Isso já existe desde a história da humanidade, desde que nós nos entendemos por pessoas, nós temos a reencarnação como um dogma, como uma verdade. Boa noite, Francisca Helena, seja bem-vinda. Olá, Elaine Lavez. Para vocês terem uma ideia, nós vamos verificar lá em Pitágoras. Ora, quem que não conhece Pitágoras? Posso aqui perceber que boa parte de vocês que estão aqui estudando conosco já passaram pelos bancos escolares. E muitos de vocês conhecem, por exemplo, o Teorema de Pitágoras. Nós estamos falando de um estudioso, de um filósofo e matemático que viveu mais ou menos por volta de 500 anos antes de Cristo. Pitágoras foi o grande responsável por introduzir na Grécia Antiga este dogma da reencarnação, e que o Antônio coloca aqui para nós, né? Lei da reencarnação. É uma lei, sim, uma lei natural, uma lei divina, com muita tranquilidade e com toda a certeza. Então, Pitágoras, há 500 anos antes de Cristo, já falava na reencarnação. Aliás, ele introduziu na Grécia esta lei da reencarnação. Mas vejam bem, ele, Pitágoras, introduziu na Grécia, mas ela não nasceu na Grécia e não nasceu com Pitágoras. Mas, como a Grécia Antiga foi exatamente o berço do grande conhecimento e, por que não, da filosofia da humanidade, porque nós tivemos muitos estudiosos e filósofos gregos, nós trouxemos muita coisa dos gregos, inclusive o próprio termo. Vocês vão ouvir falar da palingenesia. O que seria palingenesia? Palin, de novo. Genesia, nascimento. Nascer de novo. Então, esse termo foi exatamente introduzido pelos gregos. Mas
Isso já existia antes de Pitágoras, lá na Índia, entre os filósofos egípcios, que foi exatamente de onde Pitágoras trouxe esta ideia. Então, de novo, não é um princípio criado, não é uma lei criada pela doutrina espírita. Ela já existe. E, principalmente, os textos mais antigos que nós conhecemos são oriundos exatamente ali do Oriente, principalmente da Índia, Os Vedas, Bhagavad Gita. Então, são livros, são coisas mais antigas que nós temos acesso. Bom, uma das coisas que Kardec pergunta nessas considerações, como aqui estamos fazendo uma leitura, estudo, ele pergunta: essa lei ou este dogma da reencarnação, como que as pessoas obtiveram? Foi por intuição? Será que foi por revelação? Daí, o próprio codificador conclui: nós não sabemos. Exatamente por ser algo tão antigo, a gente não sabe se veio por intuição ou se veio por uma revelação. O que importa é que este termo já existe há muito tempo. Boa noite, Joana Carneiro, seja bem-vinda. E como era pregada desde a mais remota antiguidade, não foi aqui com o Livro dos Espíritos, Kardec chama essa atenção, que ela surgiu. Bom, suponhamos, diz Kardec, que essa teoria nada tem a ver com os espíritos. Ou seja, Kardec vai pegar nessas considerações e vai fazer o seguinte: vamos tirar a doutrina espírita, vamos tirar o ensino dos espíritos de lado para a gente analisar esta lei da reencarnação sob um outro prisma. Vamos esquecer aquilo que nós aprendemos com o Espiritismo e vamos tentar analisar apenas e tão somente do ponto de vista da lógica e da razão para nós desenvolvermos este tema? Beleza, vamos fazer isso. E, para nós iniciarmos, ele já começa com uma, vamos assim dizer, com uma puxada de orelha. Primeira coisa que ele fala: olha, deixando os espíritos de lado, as informações que eles nos trouxeram, mas eu já vou dizer para vocês, Deus, ele não toma conta de nós. O Deus não pergunta para nós: olha, peraí, o que vocês acham de criar uma lei da reencarnação? Não. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou e as suas próprias leis, os homens em nada opinaram, porque Deus é a perfeição. E Deus sendo a perfeição, ele não precisa pedir opinião de ninguém. Então, se você quer acreditar ou não, Kardec já começa assim: não importa. Por quê? Porque se ela lê uma lei divina, uma lei natural, você não pode fazer absolutamente nada para mudar. Já começa por aí. Então, não vai ser o espírito de fulano de tal ou ciclano que introduziu. Não. Se é uma lei natural, ela veio automaticamente de Deus. Se veio de Deus, nós não podemos fazer nada contra. Daí, ele volta no desenvolvimento. Então, peraí. A pluralidade das existências, ou a reencarnação, ela só tem dois caminhos. Ou ela existe, ou ela não existe. Ah, mas e se... Não tem mais. Ou existe ou não existe. Para fazer uma análise lógica, como nós estamos falando aqui. E aí, segue ele. Vamos ver onde a razão nos leva. Então, de novo, o fato de aceitarmos ou não, de nada importa. Por quê? Porque ela não vai ser mudada, basicamente porque uns aceitam e outros não. Falo isso, gente, principalmente por conta das diversas religiões que existem. Porque há muitas discussões entre pessoas de determinadas religiões sobre essa lei ou não. Ah, mas a Bíblia fala assim, a Bíblia não sei o quê, fulano interpreta. Não, nós não temos que preocupar com essa interpretação, nós temos que buscar a lógica das leis que regem a natureza. Vamos dizer aqui a própria questão da lei da gravidade. Tem gente que pode falar assim: não, a lei da gravidade não existe, isso aqui é uma outra coisa. Ele pode dar o nome que ele quiser. Mas se nós temos essa atração, principalmente pelo planeta, e de determinada altura para cá, tudo tende a ficar preso e grudado aqui na Terra, acabou. Por mais que você fale que você não acredita, essa lei existe. É assim que as coisas funcionam. Tá?
Não adianta, e Kardec ainda faz até uma analogia, né? Não adianta chegar aqui uma criança e querer fazer birra. Ah, eu não quero acreditar. Não adianta, você pode fazer birra o que for. É assim e pronto. Acabou. Tá? Só que aquelas pessoas que geralmente não querem acreditar é porque, para muitas delas, a reencarnação pode representar para elas algo que vai de encontro aos seus próprios interesses. Bom, a gente já viu, já estudamos um pouquinho lá no Céu e Inferno, quando procuramos na própria história, em alguns concílios da própria Igreja Católica, sobretudo naquele período onde o Império Romano assumiu o cristianismo como religião oficial. Foi justamente a esposa de um imperador que chegou e falou: olha, eu não quero esse dogma da reencarnação, eu não quero essa lei da reencarnação, então vocês vão lá e tiram isso. Mas é o quê? Pessoas que tinham interesses. Então eu pergunto para nós que estamos aqui refletindo e estudando, existe para nós algum interesse em não aceitar ou não acatar a lei da reencarnação? Então, esse é o primeiro ponto que o próprio Kardec coloca. Não teria motivos para nós tentar ou querer excluir a lei da reencarnação, sobretudo por conta do que virá no futuro, porque, gente, tudo que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. Então, eu não quero a reencarnação porque amanhã eu vou ter que... Não, se você está plantando rosas hoje, você vai colher rosas amanhã. Se você está plantando laranja, você vai colher laranja. Você não vai plantar laranja e colher limão. Então, não precisa se preocupar quando a gente fala dessa questão de interesses. Por quê? Porque as leis naturais, o próprio nome já diz, elas são naturais. Ação, reação. Ou causa e efeito. Reencarnação. Na próxima, eu simplesmente colherei aquilo que eu plantei. Só isso. Então não precisa ter medo. Então, existe dentro de nós algum tipo de interesse para nós querermos excluir? Particularmente para mim, não. Mas isso é uma reflexão que cada um de vocês farão. Boa noite, Dara. Boa noite, Lucélia. Seja bem-vinda também. Bem-vindas. Bom, então vamos lá. O que nós não poderíamos é simplesmente acreditar que existe sorte ou existe azar, ou que determinadas pessoas, determinados espíritos foram agraciados com uma preferência divina em detrimento de outros. O que nós não poderíamos entender e aceitar seria exatamente dentro dessas preferências, tá? Dentro dessas preferências que Deus escolheu beneficiar uns e prejudicar outros. Por que Kardec disse isso? Ou por que nós estamos lembrando isso? Nós estamos lembrando exatamente pela condição do nosso planeta, e se nós passarmos um olhar agora à nossa volta, a gente não precisa ir muito longe não, nós podemos parar ali na nossa própria família, dentro da nossa família. Vocês conseguem enxergar algumas pessoas que estão, ou pelo menos vivenciam algumas preferências, ou parece que são mais privilegiadas do que as outras? O que vocês acham? Se houvesse, aí o próprio Kardec pergunta, o que nós gostaríamos? Nós gostaríamos de ser privilegiados? Nós gostaríamos de ser mais felizes? Eu acho que sim. Todos nós gostaríamos. Então peraí, vamos lá. Quando eu faço esse tipo de análise sobre o que eu gostaria e olho ao meu redor e identifico algumas pessoas que ou na minha visão, se sentem privilegiadas, eu preciso exatamente fazer uma pergunta íntima. Eu gostaria de ser e viver assim? Mas espera aí, o que eu fiz na vida para que eu recebesse esses benefícios, para que eu recebesse esses privilégios? Nada. Você não fez nada. Mas você gostaria de fazer?
Ah, não, se eu tiver uma oportunidade, eu vou fazer. Principalmente eu sabendo que agindo assim, eu vou exatamente colher isso. Agora vocês imaginem se não houvesse essa oportunidade. Não, você fez, tá? Você fez, acabou a sua chance. Você não mais poderá fazer. Gente, o que seria mais lógico para vocês? Olha para o lado, pessoas privilegiadas, e eu gostaria de ser privilegiado, e aí chega e fala, pô, você tem chance? Tem. O que você precisa fazer? Você precisa agir diferente, você precisa mudar. Você topa? O que a gente diz? Bora lá, eu topo, eu quero mudar. Então, preciso de uma nova chance. Onde que estará essa nova chance? Todos nós gostaríamos de novas oportunidades para sermos felizes. Absolutamente todos. Principalmente, Kardec falando aqui, eu já consigo visualizar, principalmente quando a gente chega lá no plano espiritual. Nós estamos estudando nas terças-feiras o livro Céu e Inferno, falando agora principalmente dos espíritos sofredores. Você chega lá com um espírito que está sofrendo e fala, ô meu filho, você quer ser feliz? Ele vai falar que não, ele vai falar quero. Ah, eu quero. O que eu preciso fazer? Olha, você precisa fazer as coisas certas. Você precisa agir da forma correta. Ah, é? Então, me dá mais uma chance? Você não vai pedir? No plano espiritual é isso, eu quero mais uma chance. E como que eu vou ter mais essa chance? Gente, a encarnação, voltando inclusive àquele ponto, né? A encarnação, segundo os interesses de cada um. A reencarnação, ela representa muito pouco perante a eternidade. Uma encarnação de 70 anos, aí eu gosto até de colocar um número. Você pega um planeta como o nosso, que tem um tempo de vida médio, útil e médio, em torno de 15 milhões de anos. Eu pergunto para você, o que representa uma encarnação de 70 anos perante 15 milhões de anos? Ah, não representa nada. Ótimo, representa quase nada. Agora imagine se numa encarnação de 70 anos você não tivesse a oportunidade de refazer aquilo que você fez errado e você fosse condenado a uma pena eterna, ou pelo menos uma pena durante esses 15 milhões de anos restantes. Como é que vocês se sentiriam? Kardec chega inclusive a fazer uma analogia com dois industriais, tá? Vamos lá, dois industriais, cada um com a sua indústria, eles contratam dois funcionários. Os dois funcionários ali foram contratados, inclusive falaram, olha, se vocês fizerem tudo aqui certinho, vocês terão opção de, no futuro, ser inclusive o sócio desta indústria. Tá? Se vocês trabalharem certinho, fizerem tudo, conseguirem aprender, inclusive administrar, vocês poderão ser sócios dessa empresa. Aí de repente, os dois funcionários falham. Não importa que falhem, não vamos nem entrar nesse detalhe. Mas os dois funcionários falham. E aí de repente chegam os dois industriais e falam, ó, vocês dois estão despedidos. Cada um despede o seu funcionário. Um deles resolve falar assim, não, mas peraí, me dá uma chance, me dá uma oportunidade e tal. O outro, simplesmente, tá? Ele foi mandado embora, foi despedido, o patrão não quis saber mais dele, e é lógico, o que vai acontecer? Infelizmente ele vai morrer amigo, porque ele não vai ter trabalho, ele não vai ter o que fazer, tá? Perdeu completamente as esperanças. O outro, quando o funcionário implora, ele fala, então tá, eu vou te dar uma chance. Mas é o seguinte, você vai ter que reparar todo o erro que você fez. Você vai ter que reparar e eu vou te dar a oportunidade de você refazer esses próprios atos, de você aprender e o mérito continua sendo o mesmo. Se você for bem, a sociedade da empresa vai estar te esperando lá na frente. Gente, a pergunta que o próprio Kardec faz, qual industrial foi mais humano? Aquele que despediu não quis nem saber de dar outra chance? Ou aquele que despediu, mas quando o funcionário pediu, ele deu uma chance?
Aí Kardec fecha a analogia com a seguinte questão: você consegue imaginar Deus pior do que o ser humano? Nós estamos, de novo, Kardec está fazendo uma análise sem qualquer tipo de fundamento na doutrina espírita. Nós estamos analisando apenas do ponto de vista lógico. Tá? Ele citou aqui o industrial. Nós podemos citar aqui os pais. Vocês têm 2 filhos. Tá? Um filho erra, o outro erra também. Aí um filho você não perdoa, o outro te pede uma chance, você dá. Olha para você ver, qual está sendo mais, você está sendo mais humano com qual deles? Qual deles tem a chance de conquistar a felicidade? Aquele que simplesmente, ou aquele que pediu a chance, foi lá e fez novamente? Então, Kardec está falando do ponto de vista humano, a gente está deixando as questões doutrinárias de lado. Então, Deus não poderia ser menos humano do que nós, seres humanos. Se ele é a perfeição, não poderia ser. Então, o que a lógica nos diz? A lógica nos diz que todos nós não somente queremos, mas nós merecemos uma nova oportunidade. Com certeza nós merecemos. E de onde virá essa nova oportunidade? Com certeza a nova oportunidade vem de uma nova encarnação. Como que você poderia ser medido apenas e tão somente com 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de vida, de existência? Como é que Deus poderia te medir nesse período e depois te dar um castigo eterno? Impossível. Tá? Então, de novo, essa é uma primeira parte que Kardec fala sobre questões lógicas, tirando os conceitos ou os ensinamentos dos espíritos. E Kardec agora parte para uma outra. Aí ele vai falar o seguinte, ó: agora suponhamos que nós temos apenas uma única existência. Só essa, não temos outra, tá? Vamos continuar fazendo uma análise lógica e, sobretudo, tentar entender este Criador de todas as coisas? Aí o Kardec vai lançar aqui, nesse caso, 6 perguntas, 6 questionamentos para a gente avaliar. O primeiro deles, o que nós acabamos de estudar? As ideias inatas, as parecências físicas, parecências morais, a questão do sexo, tá? Dos espíritos, tudo isso. Kardec faz o primeiro questionamento: olha, como eu posso explicar essas aptidões inatas de determinadas pessoas, independentemente da educação? Como é que você pode? Vocês já tentaram explicar? Um exemplo simples. Você tem 2 filhos. O processo de educação é o mesmo. Como que você pode explicar por que um sobressai e o outro não? A educação foi a mesma. Então, independentemente da educação, 2 filhos que receberam os mesmos. Por que um tem algumas aptidões inatas e o outro não tem? Como é que vocês conseguiriam explicar isso? Outra pergunta que Kardec lança para a gente fazer essa análise em cima da lógica e da razão. Como você explica que crianças mesmo, 3, 4, 5 anos, possuem um conhecimento na área das artes, tá? Por exemplo, porque você pega, nós temos muitos exemplos aí na humanidade, que você pega uma criança de 3, 4 anos, ela senta ali no piano e começa a tocar, sendo que ela nunca viu um piano na sua frente. Como que você consegue explicar aquilo? Já tentaram? Terceiro questionamento que Kardec faz, a questão das ideias intuitivas. Por que algumas pessoas têm uma intuição muito mais aguçada do que as outras pessoas? Quem é professor, por exemplo, que dá aula? Você está numa sala de aula. Você tem uma pessoa que está ali, que presta atenção, que tem uma intuição capaz. Aí você tem outra, parece que está no mundo da lua, está voando. Como é que você explica essas diferenças entre as pessoas?
Ana Cristina já está até adiantando aqui na resposta, né? Mas veja, Ana, tirando isso, é exatamente esse raciocínio que Kardec quer que a gente faça, tá? Se você não tem como explicar, nós precisamos entender. Depois você vem trazendo outra aqui, questão dos instintos, dos vícios, das virtudes. Vou citar o mesmo exemplo, 2 filhos. Você tem 2 filhos, desde pequenininho, ele vai demonstrando que ele tem virtudes consigo. O outro, desde pequenininho, ele vai demonstrando para você uma quantidade de vícios. Como é que você explica isso? Os 2 foram gerados por você. Está ali, os 2 foram educados pelos mesmos pais. Por que que um tem essas tendências viciosas e o outro tem tendências virtuosas? Depois, Kardec vem perguntar, como que nós podemos explicar, por exemplo, que tem algumas pessoas que são mais adiantadas do que as outras? E enfim, um 6º questionamento que ele coloca é, no nosso planeta, nós temos selvagens e homens civilizados. Explica para nós, por quê? Como que nós podemos entender qual é a explicação para homens selvagens e civilizados? E principalmente, quando morrer esses selvagens e esses civilizados, eles vão para os mesmos lugares? Eles terão as mesmas oportunidades? E aí o Kardec conclui, gente, qual a teosofia ou a filosofia capaz de responder estes questionamentos? Teria, né, Celeida, um depósito de milhões de almas imperfeitas. Fazer o que com essas almas imperfeitas, Celeida? Já pensamos? Já paramos? De novo, esquece o que os Espíritos nos ensinaram. A gente está falando aqui do ponto de vista lógico. A gente está refletindo fora dessas questões. E aí, como é que você vai entender um Deus de preferência também? Deus, na sua perfeição, criaria pessoas diferentes? Como é que você justificaria essa criação diferente? Ou eu vou criar um assim, eu vou criar o outro assado? 2 filhos que vão nascer dos mesmos pais. Eu vou criar eu quero um assim, eu quero o outro assado. Como é que poderia ser Deus perfeito diante dessas imperfeições? Se você fosse Deus, você faria isso? Se você fosse Deus, ou aquilo que você vai criar, você cria uma coisa mal feita e você cria uma coisa bem feita, você consegue fazer isso? Aí você fala assim, esse aqui eu criei mal feito, foi de propósito. E esse aqui eu criei bem feito, foi de propósito. E aí de repente você começa a criar tudo. Um mal feito, o outro bem feito. Nós não faríamos isso. Qualquer coisa que sai de nós, a gente coloca o máximo de nós. Por isso que eu gosto de uma frase de Emmanuel fantástica. Ele diz que a arte é uma das principais coisas que nos aproxima de Deus. Por quê? Porque nós, quando vamos trabalhar com a arte, nós extraímos de dentro de nós o nosso melhor. E aí você coloca ali naquela sua obra-prima, na sua criação. Com certeza Deus não é diferente. Nós somos obras de arte. Então Deus colocou o melhor, se posso assim dizer, ali na criação. Então eu não poderia ter diferenças apenas e tão somente a partindo da própria criação. Então, essas perguntas ficariam sem respostas. Para a gente fechar, para finalizar, Kardec fala assim, não pensa só nas coisas então do passado não. Tudo bem que a gente está aqui trabalhando com passado e presente com essas perguntas. Mas ele fala assim, vamos julgar para o futuro? Então vamos lá. Como é que eu explico, que eu até adiantei já um pouquinho, um homem selvagem e um civilizado, os 2 desencarnam. O que vai acontecer com o futuro de cada um deles? Posso dar o mesmo futuro para os 2? Posso colocar os 2 no mesmo lugar? O que seria um homem selvagem no céu e o que seria um homem civilizado no céu? Eles se transformariam santos da noite para o dia? Mas espera aí, Deus estaria privilegiando aquele que não teve oportunidades? Em detrimento daquele
que teve. O outro, Kardec coloca exatamente isso. O homem que trabalhou durante a vida toda para melhorar, será que ele vai ter a mesma sorte do que aquele outro que não trabalhou? Ah, mas ele não fez o mal. Ele vai ter a mesma sorte? Depois, aquele que pratica o mal. Tá? Aquele que pratica o mal, nós temos vários tipos. Nós temos aquele que pratica o mal com consciência que quer ser mal. Mas nós temos aquele que pratica o mal que é ignorante, que não aprendeu ainda. Será que eu posso dar aos dois o mesmo peso e a mesma medida? Gente, nem a lei humana ela faz isso com a criatura humana. A lei humana ela sempre avalia a condição de cada um, se ele tinha mais condições do que do que o outro, e aí a penalidade para aquele que tinha mais condições, ela é maior. Mesma coisa das crianças. Uma criança que morre em tenra idade, morreu novinho, não teve nem chance de fazer o bem, nem chance de fazer o mal. Como é que eu vou explicar a recepção dessa criança depois, lá no céu, numa única existência? Fica realmente difícil nós explicarmos. Ficando difícil de nós explicarmos, aí nós temos que recorrer ao quê? Nós temos que recorrer à própria reencarnação, porque com certeza ela nos mostra e nos explica o porquê de tantas diferenças. Se alguns de vocês depois, como diz Kardec, encontrarem alguma filosofia ou teosofia que consegue explicar melhor isso sem a reencarnação, aí vocês nos passam que a gente vai fazer uma análise e discutir. Caso contrário, a reencarnação está aí como uma lei irrefutável. Inclusive, nós podemos extrair da própria Bíblia, e aqui eu cito dois textos principais. Lá o de Mateus capítulo 17, versículo de 9 a 13, que é exatamente aquele onde Jesus faz referência. Olha, Elias já veio e vocês não reconheceram. E mais embaixo no texto, o próprio evangelista diz: eles compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. E depois, no diálogo com Nicodemos, onde também nós já tivemos a oportunidade de estudar lá no Evangelho segundo o Espiritismo essas questões. Enfim, nós, diante de tudo isso, nós temos ainda algumas religiões que tentam lutar contra. Gente, mas a verdade é algo que ela não foi feita para ficar exatamente sob o velador. Ela foi para ser colocada em cima do alqueire. Em especial, por quê? Porque todas as verdades que a própria igreja tentou refutar, chegou num determinado momento que ela não aguentou mais. Por exemplo, o fato de a Terra girar ao redor do Sol. Hoje, pode até ter gente querendo lutar contra isso ainda, mas não tem como, porque a ciência já nos demonstrou. E nós temos hoje inúmeras provas, e podemos dizer, inclusive, provas materiais da existência desta lei chamada reencarnação, e que com certeza nos ajuda a entender e a explicar muitas coisas. Desculpe por ter passado um pouquinho do nosso horário. Com certeza, Marinho, nós também sentimos aqui a falta do Wagner. Depois ele explica para nós o que aconteceu. E ele que está sempre aqui presente. Depois ele manda a mensagem, fala. E aí a gente descobre. E que as nossas orações cheguem até ele também, né? Não sabemos o que está acontecendo, mas faz falta sim. Todos aqueles que faltam aos nossos estudos, a gente sente falta. Muito obrigado. Desculpa por ter avançado um pouquinho no nosso horário de hoje, mas era só para nós fecharmos este tema, para nós na próxima aula iniciarmos aí sobre no Livro dos Espíritos, sobre a vida espírita, que é um tema bem interessante. Muita paz a todos vocês, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.